Tudo Morguinho, jóia? tudo jóia, tudo jóia. Aqui, eu quero fazer. A gente já falou muito de toda a maloqueiragem, da simplicidade. Eu quero começar a conversa. E aí a gente vai desandar para onde a gente bem entender, do jeito que a gente achar mais apropriado. Mas eu quero destacar a figura da Michele Bolsonaro nesse contexto. Vamos entender que ela terminou a eleição mais fortalecida perante a opinião pública bolsonarista, talvez, quiçá, do que o próprio Bolsonaro. Porque ela tem uma leveza, ela tem um carisma, ela tem um approach, uma verdade com o público brasileiro. Ela tem uma verdade nacional, eu concordo ou não, mas ela tem uma verdade da garota de uma periferia de uma grande cidade evangélica, com as com contradições de um povo com uma conversa. Ela, talvez, uma hipótese bastante plausível, e é isso que eu quero debater, ela tenha sido surpreendida por esse caso em particular, tanto quanto todos nós que vimos o patético nisso tudo. Dizem que é uma hipótese, que ela estaria se sentindo aquele pior dos sentimentos, né, cara? O pior do sentimento, o que que é, cara? É o ciúmes. É o pior dos sentimentos. O pior dos sentimentos é o ciúmes. De onde o ciúme vem, cara? Provavelmente 90%, vai, 80% das vezes é de um sentimento de traição. A traição, ela precede os ciúmes. É um dos motivos. Só Otelo, só o general de Veneza lá, só a história do Shakespeare e sua amada Desdémona para a gente compreender que pode ser. A Michelle, ela pode estar sendo submetida a isso. Ela pode estar se sentindo muito mulher traída. Só que pode ser uma estratégia comunicacional de preservá-la de uma estratégia política. Deixa ela fora e o Jair já tá fudido mesmo, cara, sabe? Assim, deixa ele ser só cabo eleitoral. Vamos preservá-la. E ela, de fato, vamos vender a versão de que ela não sabia. Morga, qual das duas hipóteses você acha mais plausível? Ela de fato é atraída, ficou sabendo junto de nós todos, ou ela sabia e tá dando de Joãozinho sem braço, tá dando de bobinha? Costa, eu vou para um terceiro cenário. Bem interessante, bem interessante. Ao que parece, as coisas não estão muito bem nesse casal. Né? Acho que, ao que parece, o negócio está meio esquisito entre eles. Né? Afinal, sim, por qual razão, por exemplo, passando por esse, vamos colocar assim, esse calvário pós-derrota, vindo à tona uma série de cenários que antes estavam ocultos, envolvendo suspeitas de envolvimento com isso, com aquilo, agora a história dos golpes e tal. Qual casal unido, qual homem, no caso ele, né, no caso a mulher também sei, mas qual casal não teria o apoio exatamente no cônjuge, né, no outro, para passar por esse momento difícil? Porque, veja, se ela precisasse voltar ao Brasil ou ir para algum lugar para trabalhar, falar, eu preciso cuidar do nosso sustento, alguém precisa trabalhar, eu vou lá trabalhar, aí tudo bem. Se ela quisesse se ausentar porque tem um filho doente, tem que acompanhar um tratamento, tudo bem. Mas, excetuando essas agendas, qual outra razão faria com que essa mulher abandonasse o marido, que por uma escolha política não consegue voltar ao Brasil por uma série de situações, né? A Só um gente pode falar parênteses. disso O depois. argumento oficial você ouviu, você sabe, a história Não, oficial. não. A versão oficial é o início do ano letivo da Laura Bolsonaro, que eles não queriam matricular nos Estados Unidos. No meio de janeiro começa as aulas. Você não tem filho, mas a da Laila começou. Não, da Laila não, porque ela está na faculdade. A Nara começou dia 17 de janeiro. O argumento oficial foi esse: início das aulas da Laura. O Isso é que eu, fantástico, eu né? colocaria minha filha para estudar na Flórida, né? Mas a desculpa oficial foi essa. Isso é fantástico, né? Pois é. Então, assim, não dá pra gente também tratar como hipótese coisas que são da ordem do absurdo. Mas vamos lá. É. Né? Concordo. Mas essa mulher largou esse cara, né? Ou ele tocou ela de lá, né? Não dá pra saber se ela largou, se ele se encheu também. Falou: não, sai de perto de mim, vai fazer outra coisa, vai cuidar da tua vida. O fato é que ela tá apartada dele esse tempo todo. Tá aqui. Quero que a gente guarde essa informação. Porque quando ela chega aqui, ela começa a ser tratada como a Bolsonaro. Ela não é mais a Michele,
que é a primeira-dama, que é mulher do Bolsonaro. Não, ela começa a ser tratada como Michele Bolsonaro, a fiel representante do bolsonarismo para as próximas eleições. Inclusive, começam a falar abertamente, né, nas redes conservadoras, dentro do PL, nos bastidores da política, de que ela inicialmente é uma substituta do Bolsonaro. Ela pode ser o Bolsonaro para 2026. Aí ficou meio esquisito esse negócio, talvez tenha ficado muito assintoso. Peraí, não esperaram nem o defunto parar de se mexer, né, nem esfriar, não. E já estão botando alguém. Aí falaram, não, ela vai para o Senado. Ela vai para o Senado, ela é um grande nome para o Senado, tá, beleza. Ótimo, legal. Guardemos essa informação. Vamos voltar ao episódio das joias. É muitíssimo provável que ela não saiba dessas joias. Dentro da ideia, Cossa e amigos que nos acompanham aqui no Morgue Cossa, dentro da ideia de que talvez isso não tenha sido um presente mais caro, de que talvez isso tenha sido fruto de algum tipo de negócio. E aí ela não fez negócio, aí fizeram negócio, né? Aí teve o Bolsonaro no meio, teve alguém no meio, mas quem está recebendo é ele. Então, é fruto de uma outra coisa. O fato de ser joia, nós automaticamente associamos à mulher, como se homem não usasse joia, ou principalmente como se joia não fosse um commodity, né? Como se diamante, como peças trabalhadas, como se ouro, não fosse simplesmente uma posse de um bem caríssimo. A gente fala, não, é porque a gente está acostumado a falar que a joia, fala, tá, é aquele pingentinho que com 3 crianças aqui que tua mulher usa, né? Porque tem 3 filhos, sei o que, né? E tem um chifre por causa do corno do teu marido. Não! Joia, cara, é um bem preciosíssimo. Então começa por aí. Então acho que realmente aquilo pode ter sido fruto de um negócio. Se não foi fruto de um negócio, se foi um presente de nações, né, nessas relações diplomáticas, ele tentou afanar, puxar para ele e colocar como nessa informação mais recente, como sendo do acervo pessoal e não um presente de Estado. Então acho isso. Acho que ela não sabe. Só que eu falei toda aquela história da relação pessoal deles e do lançamento dela. Enquanto o cara está atravessando o pior dos desertos, até o momento, a situação dele vai piorar, é claro, mas quando ele está atravessando o pior dos momentos, ela está flanando aqui, estava, pelo menos até a história das joias, flanando de um lado para o outro, numa agenda social barra política intensa. Veja, ela ficou com todo o bônus do bolsonarismo e nenhum ônus. Ah, Bolsonaro não gosta de mulher. Sim, mas eu sou mulher. Bolsonaro é ignorante. Ah, mas eu sou uma lady, né? Bolsonaro é um bruto, fala babando, xinga. Mas eu sou aqui a Lady Di dos trópicos. Que isso? Ou seja, ela pegou toda a leveza dessa mulher do belo e recatado lar e tá lá como pré-candidata a tudo e qualquer coisa. E todo mundo as batendo palma, inclusive com o aval do Valdemar da Costa Neto. Bom, onde é que essas duas histórias se encontram, Cossa? Acredito que tenha sido um tanto quanto conivente, para o grupo bolsonarista e para o marido apartado, que está num alto exílio, enquanto a mulher não quis ficar com ele, pegar a história e falar assim: joga no colo dela. Porque eu não vou deixar essa mulher crescer com o sobrenome Bolsonaro em cima do bolsonarismo sem ter o Jair. Então, essa história ela é bombástica, para o Jair Bolsonaro, para o bolsonarismo. Ela é bombástica, tanto é que até agora ninguém conseguiu aparecer com uma explicação. Tanto é que até agora o PL, os integrantes do PL estão fazendo pressão no Valdemar da Costa Neto para, ao surgir uma explicação por parte de Bolsonaro, de Michele, que o Valdemar não saia correndo abraçando a tese, sob pena de trazer o escândalo para dentro do Partido Liberal, pelo tamanho que é o escândalo. Acontece que, se é bombástica para ele, para Michele Bolsonaro, que estava fazendo aquele voo, começando aquele voo de céu de brigadeiro, ela é catastrófica. Porque ela é um tiro na asa de quem está aprendendo a voar. Então, veja, ela inicia, olha, ela pode ser candidata a isso, aquilo, pois é, ela inicia com um escândalo. A mulher que tentou roubar as joias do governo brasileiro quer ser candidata ao Senado. Então, veja, de alguma forma, ou como fogo amigo, talvez até fogo de alcova, ou mesmo numa estratégia política, colocaram essa história dentro da saia dela, dentro das coisas dela, dentro do colo dela. Então pegaram o assunto e falaram, toma,
esfrega na cara igual urucum. Leva 2 meses para sair. Então, essa, para mim, é uma tese muito interessante para minar o surgimento de uma nova liderança. Porque, a bem da verdade, quando acaba o governo Bolsonaro e vem a derrota, o que o pessoal fala? Olha, essa direita não vai se diluir, demover da ideia, falando, bom, é o Lula mesmo, tal. Não vai. Ela vai procurar um novo nome. O que vai acontecer? Eles vão falar, olha, a ideia é boa, a tese é boa, o movimento é lindo. Nós só erramos no cara, né? O cara é burro, o cara fala besteira, o cara é louco, o cara não sei o quê, beleza. Precisamos de um novo nome. Só que, cara, ninguém acha um novo nome da noite pro dia, ninguém constrói um novo nome só por vontade própria. De repente surge, mais que magicamente, a figura feminina, doce, né, bonita, elegante, da Michele Bolsonaro. Eu falei, é tudo que a gente precisa. E aí, rapidamente, pego a história da joia e falo, ó, a joia é dessa Michele aqui, ó. Não acho que a joia seja dela. Acho que ela pode até saber, né, quando o negócio envolve grana e tal, mas não acho que foi assim. Ela ligou pro Bento Albuquerque e falou assim, vai lá buscar aquela joia lá que é minha, vai lá que eu adorei, achei lindo. Não, acho que tem coisa muito maior envolvida, né, e convenientemente estão jogando essa história em cima dela para ela já começar o voo dela torto. Eu acho muito interessante quando você coloca, Morguinha, o destaque em relação à joia, né? Talvez a banalização do que a gente considera como joia, né? Eu uso uma caveirinha aqui que vale 30, 50 reais no máximo. Sabe, tudo coisa vagabunda. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de patrimônio que talvez muitos de nós jamais vamos reunir em nossas vidas, trabalhando todos os dias, feito like a dog, sabe? I work it like a dog. Você trabalhando igual cachorro, mas uma peça daquela diz mais do que todo o suor da sua vida. E aí é bom para a gente ter dimensão. O do Bolsonaro, a gente não sabe ao certo o presente, o valor mínimo seria 400 mil reais. O que, convenhamos, já compra casa, uma casa de vários e vários brasileiros. É um preço de um imóvel. A supostamente da Michele Bolsonaro, a gente está falando de 16,5 milhões de reais, 3 milhões de euros. Gente, é dinheiro que não se faz em gerações, numa maleta. Quer uma prova disso? O triplex do Lula, no auge da treta, da denúncia, ele estava em 2 milhões de reais. Hoje, o triplex do Lula lá vale 3 milhões de reais. Numa maletinha, a gente está falando de 5,5 triplex. A reforma lá da cozinha de Atibaia, ela custou, em valores de hoje, 1 milhão de reais. Naquela maletinha, a gente está falando de 16 cozinhas da Odebrecht, lá do sítio de Atibaia. Só para dimensionar do que a gente está falando nessa maleta. Quantos o que gerou para outra pessoa. Pedalinhos. Quantas canoas? Velho, talvez a maletinha compre um sítio em Atibaia. Entendeu? Assim, a maletinha talvez compre a terra toda, sabe? Aquele espaço ali. Não é absurdo esse valor, não, perante, depende do espaço, localização. Claro só para vocês dimensionarem. Claro que sim. Uhum. Claro que sim. E aí, cara, vamos agora no sabe ou não sabe. Então, assim, demos tamanho de valores, do que a gente está falando de dinheiro. Agora vamos entrar na questão da treta. Michele sabe ou não sabe? Eu não, para não ser o Super Mário Covas, ficar em cima do muro, tucano raiz, eu vou falar. Eu acho que ela não sabe. Sabendo que ela pode saber, mas eu acho que ela não sabe. Por quê? Estamos falando de quem estamos falando. A gente está falando de um trombadinha, de um maloqueiro institucional da pior estirpe. É como o Ciro Gomes falava, é o cara que fazia rolo de gasolina com assessor. O cara tem a possibilidade de fazer um rolo de 16 milhões de reais, dando um toque para lá, um toque para cá, dando uma ligação para lá, passando um trem ali. O cara já roubava gasolina na Câmara dos Deputados. O cara fazia rachadinha lá com a Val do Açaí, cara, numa vilinha de Angra. Sério mesmo, que quem está preocupado com essa mesquinhez, e a gente sabe como ele separou das duas ex-mulheres, tretando por patrimônio,
com as duas. Ou seja, é um cara que tem esse egoísmo do dinheiro, desse apego, provado ao longo da sua trajetória. O cara passou por 2 divórcios, tretando por grana, tretando de ameaçar, de só não dar pior, porque era um deputado federal, baixíssimo clero, mas era um deputado federal, gozava desse status. Só por causa disso não deu treta. Eu não duvido dele querer dar o banho nessa mesquinhez na Michele Bolsonaro. Eu não duvido vindo de Bolsonaro, E Morgan. jogar, Costa, e jogar o peso político do crime Não, político em cima dela, eu concordo, que ainda mas eu queima. nem sei se esse pensamento vai tão longe. Eu não sei se é tão rebuscado. Eu acho que é mais primário. É porque você está emprestando um nível de sofisticação que eu não enxergo no bolsonarismo, velho. Você está assim, nossa, olha, estamos falando aqui de jogadores De aqui, de uma pessoas estratégia hábeis. mais, uma estratégia mais avançada, é fato. É porque, Eu na acho que é verdade, mais chimprim. eu acho que o ponto de partida é mais mesquinho mesmo. Você tem toda a razão. E é preciso ver o histórico do comportamento das pessoas para a gente prever de qual tipo de jogada ela é capaz. Não adianta você ver um cara Uhum. que joga o tempo todo ali de zagueiro de várzea, achar que ele vai dar um drible à la Neymar, né? Então, claro, faz todo sentido. Deixa eu só destacar aqui, o Caio Almeida fala o seguinte, olha que interessante, ele fala, essa história pode ser a alforria dela para o casamento com o Salbonaro, o Bolsonaro. E é isso, eu acho que esse pode ser o negócio de você conseguir um discurso. Se ela quiser botar o cara para fora da vida dela, ela fala, isso aí para mim já deu, realmente, por essa eu não esperava, ainda cometeu injustiça de falar que era para mim, eu nem sabia disso, quer dizer, ainda sai arrebentando tudo. Né? Então, isso pode ser usado de alguma forma como, né? Como, por exemplo, ele pode dizer, você vê, passou 4 anos quando era presidente, quando eu dormia na Alvorada, né? Quando eu estava no Palácio do Planalto, passou 4 anos do meu lado. Bastou eu ter a primeira dificuldade e me largou, que triste, né? Você vê que às vezes as pessoas não têm... Quer dizer, você percebe que por dois lados tem um discurso já pronto, já montado. Né? Eu queria... Só deixa eu concluir a vai lá, história por aqui favor, desculpa, assim. para não inverter, a gente fecha aqui. Que o último ponto é a verdade da Michelle, né? Você colocou ali do carisma, da leveza. Eu concordo com tudo. E, cara, a gente não pode esquecer uma tradição latina, sabe? Que a gente tem com esse tipo de figura. É claro que talvez seja uma ambição um tanto quanto assim, desmedida dela querer ser, sei lá, a Evita da Ceilândia, sabe? Agora, a América Latina, ela abre o coração para esse tipo de coisa. Evangélica, periférica, com esse perfil empreendedor crente, com predicados de verdade perante nosso povo muito reais, muito sinceros. E aí, cara, às vezes pega, né? Às vezes pega. Eu acho que essa hipótese que o Caio levanta, ela é pertinente. Eu creio que, cara, tá mais fácil para ela se safar dessas joias do que o Jair. Claro. E outra, deixa eu falar, ela tá pronta. Eu não sei se politicamente tá pronta, agora a imagem dela para o Na que o comunicação. bolsonarismo, para o que o bolsonarismo espera, precisa, que é uma liderança, que é um nome. Porque, deixa eu te falar, ninguém quer um substituto do Bolsonaro, querem outro nome. Uma cópia. Eu quero um outro Jair Bolsonaro. Não quer, não. Não adianta achar que vai aparecer um homem aí com aspecto raivoso, com discurso sem paciência, falando palavrão. Aquele foi o Flash, né, cara? Foi o Cometa. Passou o Cometa. E passou e já viu que não deu certo. Agora nós precisamos de alguém que pense igual, que faça a mesma coisa, que fale a mesma mensagem, mas de outro jeito, talvez com candura, com mais de uma forma mais rebuscada e tudo mais. Né?